tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma questãozinha muito boa, certo? Uma questãozinha que eu tive recentemente no meu último simulado. E hoje eu vou trabalhar um pouquinho ela. É uma questão que não é tão difícil, mas é uma questão que aborda justamente temas como leis, cossenos, leis, senos, e uma visãozinha ampliada de geometria em relação à figura que pode ajudar a gente a resolver problemas muito interessantes. Beleza? Então é isso, bora pra cima! No triângulo ABC, os lados medem AB igual a 8, AC igual a 5 e BC igual a 7. Letra A. Determine o ângulo A e o seno do ângulo B. Para essa questão, para a letra A gente precisa entender algumas coisas, certo? A questão vai pedir que a gente descubra o valor do ângulo A. E além disso, ela pede para que a gente saiba qual é o valor do seno desse ângulo B, certo? Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender uma lei que é muito importante, que é a lei dos cossenos. Se a gente tiver um ângulo alto, por exemplo, e nós soubermos os valores dos lados adjacentes a esse ângulo, a gente pode descobrir o lado do lado oposto, a gente pode descobrir o valor do lado oposto pela seguinte regra: C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de alfa, certo? Essa vai ser a nossa formulazinha que a gente vai aplicar nesse problema, beleza? Então, se a gente for pular para cá, a gente vê que a gente tem os valores dos lados adjacentes ao ângulo A, a gente tem o valor do lado oposto ao ângulo A, ou seja, a gente pode tentar aplicar a lei dos cossenos juntos justamente para tentar descobrir quem é esse ângulo A. Então, a gente, a partir do resultado do cosseno desse ângulo, a gente vai tentar descobrir qual é esse valor, certo? Então, por essa lei, aplicando isso justamente no problema que a gente tem da questão, a gente vai ter que o lado oposto é 7 ao ângulo A, então a gente vai ter que 7 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 8 vezes 5 vezes o cosseno do ângulo A. Beleza? E aí, galera, se a gente vai fazer aqui, fazendo aqui as continhas, né? A gente sabe que 7 ao quadrado vai ser 49, 8 ao quadrado 64, mais 5 ao quadrado que é 25, menos 8 vezes 5 vai dar 40, vezes 2, 80, vezes o cosseno de A, certo? Manipulando um pouco melhor, para que a gente consiga agilizar um pouco aqui, a gente passa essa expressãozinha 80 vezes cosseno de A para esse lado e deixa só os números do outro lado, certo? Então a gente vai ter aqui, ó, 80 vezes o cosseno de A, que é igual a 89 menos 49. Como eu quero descobrir somente o valor do cosseno de A, então 89 menos 49, isso vai nos dar 40. A gente vai ter que cosseno de A vai ser 40, e passando esse 80 que está multiplicando para cá, vai passar dividido sobre 80. Isso vai nos resultar 1 meio, certo? Como a gente sabe que esse ângulo ele é notável, então a gente pode concluir justamente que A vai valer 60 graus, certo? Logo, A é igual a 60 graus. Beleza, galera? Já para a segunda parte dessa questão, a gente vai ter que justamente aplicar o que a gente descobriu aqui. Beleza? Então, se a gente sabe que A vai ser 60, então a gente pode substituir aqui, ó. A gente vai ter esse valor aqui sendo 60 graus. E agora a gente vai descobrir o seno de B. Bom, a gente quer descobrir o seno de um ângulo. A gente tem uma lei que a gente pode aplicar justamente para descobrir esse seno, onde a gente tem esses, onde a gente tem um triângulo. E essa lei é justamente a lei dos senos, certo? Para relembrar, a gente sabe que a lei dos senos ela se baseia no seguinte fato: se a gente tiver um triângulo e a gente tiver, por exemplo, um ângulo θ aqui, e a gente tiver outro ângulo beta aqui, e esse lado vale, sei lá, A e aqui B, a gente pode concluir
que A sobre o seno de θ vai ser igual a B sobre o seno de beta, beleza? Essa é a propriedadezinha que é justamente a gente vai aplicar para a segunda parte, beleza? Então, para a segunda parte, como é que vai funcionar? A gente vai observar que esse triângulo, a gente sabe o valor desse ângulo de cima, que é 60, e a gente quer descobrir o valor do seno desse ângulo, mas a gente sabe justamente o lado oposto a esse e o lado oposto ao outro. Então, a gente pode fazer a mesma coisa, certo? Então, se a gente fizer aqui 7 sobre seno de 60 é igual a 5 sobre seno de B do ângulo B, a gente consegue descobrir justamente o valor do seno do ângulo B, certo? O seno de 60, a gente procura na tabela, a gente vai ter que isso vai ser justamente raiz de 3 sobre 2, certo? Então, se a gente pegar aqui, ó, e substituir, a gente vai ter raiz de 3 sobre 2, que é igual a 5 sobre seno do ângulo B, beleza? Então, se a gente fazer aqui a multiplicação dos meios pelos extremos, a gente vai ter 5 raiz de 3 sobre 2, que é igual a 7 vezes o seno de B. Ou seja, passa esse 7 para cá, 5 raiz de 3. Como a gente vai passar, como está multiplicando, passa dividindo, vai multiplicar por 2. 7 vezes 2 é 14, sobre 14 é igual ao seno de B, certo? Então, temos aqui os dois valores que a questão pede: o valor do ângulo A e o valor do seno de B. Beleza, galera? Alternativa B. Determine o comprimento da bissetriz interna do ângulo A. Bom, galerinha, para essa assertiva, para a assertiva B, ela pede para a gente encontrar o comprimento da bissetriz interna do ângulo A. A gente sabe, a partir da assertiva A, que o ângulo A ele vale 60 graus. Então, a bissetriz ela vai cortar isso em um ângulo de 30 e outro ângulo de 30. E ele quer saber justamente o comprimento de toda essa bissetriz, certo? Antes de a gente resolver esse problema, é importante que a gente entenda como a gente vai poder resolver a partir de uma propriedade que é muito importante. E essa propriedade é conhecida como, deixa eu até puxar aqui, teorema da bissetriz interna, certo? Não é muito difícil de você, não é difícil você memorizar, é muito tranquilo, certo? E como é que isso vai funcionar? A gente vai pegar os valores dos lados A, B, C ou D, ou não tendo o valor de um desses lados, a gente pode fazer a relação aqui A sobre B é igual a D sobre C, certo? Então é muito simples. E a gente vai utilizar esse conceito para conseguir resolver esse probleminha, certo? E aí como é que vai funcionar? Tendo os valores 8, 5 e o valor inteiro desse lado, BC, que é 7, a gente pode tentar relacionar, encontrar uma forma de fazer com que essa propriedade se aplique nesse triângulo. Então o que é que eu fiz? Se tudo isso aqui vale 7, eu sei que eu vou dividir a parte do comprimento da bissetriz interna, o lado, em uma quantidade que eu não sei. Mas eu sei que o lado inteiro vale 7. Então eu posso nomear essa quantidade que eu não sei de x, e o resto eu chamo de 7 menos x, porque o total somado resulta em 7. Beleza? Então, fazendo com que a gente aplique isso nesse triângulo, a gente pode aplicar diretamente o teorema da bissetriz interna. E aí, como é que vai ficar? 8 sobre x, que é igual a 5 sobre 7 menos x. Então, se a gente for aplicar, teremos 8 sobre x, que é igual a 5 sobre 7 menos x, certo? Pela propriedade da multiplicação dos meios pelos extremos, a gente vai ter 8 vezes, bom, a gente sabe que isso aqui é 8
vezes 7. 8 vezes 7 menos x. Que vai ser igual a 5x. 8 vezes 7 menos x vai ser 8 vezes 7 menos 8x. Então, 8 vezes 7 vai ser 56. E 8 vezes menos x menos 8x. Isso igual a 5x. Passando para o outro lado, 56 é igual a 13x. Porque o 8x vai somar com 5x e 8 mais 5, 13. E, portanto, o valor que a gente não sabe, né, esse xzinho aqui, vai ser 56 sobre 13. Beleza, galera? Agora, fica simples. Porque a gente agora tem o valor de x. X é 56 sobre 13. A gente pode observar que temos o ângulo 30. E a gente sabe que a gente pode relacionar isso com esse lado. E a gente tem o ângulo B. E a gente pode relacionar isso com esse lado a partir da lei dos sênios. Certo? E a lei dos sênios é justamente a lei que a gente explicou no último programinha. E que a gente pode aplicar justamente nessa parte da questão. Então, nessa segunda parte, a gente pode aplicar a lei dos sênios. Então a gente não sabe o valor do comprimento, a gente pode chamar isso aqui de y, certo? E a gente pode fazer aqui y sobre o seno de B, sobre o ângulo do seno B, o seno do ângulo B, vai ser igual a 56 sobre 13 dividido pelo seno do ângulo de 30 graus, certo? Então a gente vai ter, ó, y sobre o seno do ângulo B, que é igual a 56 dividido por 13, que é uma fração irredutível. A gente não, isso aí vai dar um resultado um pouco feio, então a gente prefere deixar assim para trabalhar nas contas, certo? 56 sobre 13 dividido pelo seno de 30 graus, certo? A gente sabe, a partir da tabelinha que a gente aprende de trigonometria, que o seno de 30 vai ser justamente 1/2, certo? Então, y sobre o seno de B vai ser igual a... A gente sabe que isso aqui é 1/2, então a gente pode fazer aqui 56 dividido por 13. Quando a gente tem uma fração aqui em cima, a gente multiplica pelo inverso da fração de baixo, então, vezes 2, certo? E aqui, ó, 56 vezes 2 vai ter 112 sobre 13. Perfeito? Agora, meio pelos extremos. O seno de B. Vezes 112 vezes 3y. A gente sabe, a partir da questão anterior, do enunciado anterior, que o seno de B é 5 horas de 3 sobre 14. Então a gente pode substituir, certo? E aí, passando para cá, a gente vai ter 5 raiz de 3 sobre 14 vezes 112. Isso aqui tudinho a gente pode dividir por 13, porque a gente quer o valor de y. Isso tudo vai ser igual ao valor que a gente encontrar, beleza? Deixa eu ver aqui, a gente pode simplificar, então dividindo por 2. Se embaixo, a gente vai ter 5 raiz de 3 vezes 56 sobre 7. Certo? 56 sobre 7, a gente sabe que vai dar 8, certo? Então, 8 vezes 5 é 40, raiz de 3 sobre 13. E isso vai ser igual a y. Perfeito, galera? Então, espero que vocês tenham compreendido essa parte, esse enunciado B. E bora para o enunciado C, bora para cima. C já é a interseção da bissetriz externa de A com a reta suporte do lado BC. Calcule EA. Bom, galerinha, agora a gente vai para a nossa última assertiva dessa questão, certo? A letra C. E a letra C ela pede para a gente calcular
o comprimento da bissetriz externa desse triângulo, certo? Então ela vai calcular o comprimento de EA, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Sabe? Como que a gente vai descobrir o comprimento desse lado? Bom, para que a gente possa resolver essa questão, a gente precisa de um detalhe. Uma propriedade que não é mais o teorema da bissetriz interna, que a gente descobriu, conseguiu aplicar na última tentativa. Agora é o teorema da bissetriz externa. Então, justamente o teorema da bissetriz externa, que vai falar aqui o seguinte: se a gente tiver um lado x, no caso o lado x e o lado z, que aqui são 8 e 5, e a gente tiver o comprimento dessa parte da base até o ponto que intersecta a bissetriz externa, que é justamente o pé da base, certo? A gente vai fazer um prolongamento até onde vai tocar a bissetriz externa. A gente chama esse comprimento de, por exemplo, W e aqui de Y. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode concluir que x sobre y é igual a z sobre w. Certo? Então, é basicamente isso. O teorema da bissetriz externa, ele vai falar que esse lado aqui sobre o prolongamento da base até onde intersecta a bissetriz externa, certo? Vai ser igual a esse lado aqui sobre o prolongamento da base que intersecta a bissetriz externa, certo? Então, é basicamente isso que a gente vai aplicar nessa questão, beleza? Eu vou chamar o prolongamento até onde intersecta de A, beleza? Então, como é que a gente pode resolver? Eu tracei aqui o prolongamento do lado AB, certo? E fiz a bissetriz externa, beleza? Como vocês podem ver aqui, aqui é 60 e aqui é 60. Então, a gente vai fazer o seguinte: observando esse lado aqui é 7 mais A, isso é justamente a mesma coisa que o Y, e dá justamente o valorzinho de A. O que a gente quer descobrir é esse valor aqui, certo? Que eu vou chamar aí, carinhosamente, sei lá, vou chamar de K, certo? A gente quer descobrir o valor de K. Como a gente pode fazer isso? Pelo teorema da bissetriz externa. Então, vamos aplicar dentro desse exemplo, certo? Vamos pegar 8 sobre y. E y é quanto? É tudo, ou seja, 7 mais A. Então, 8 sobre 7 mais A. E isso vai ser igual a 5 sobre A. Beleza? 5 sobre A. Pelo meio dos extremos, que é a nossa propriedade que a gente já conhece, teremos 8A, que é igual a 5 vezes 7 mais A. Vamos fazer logo direto. 5 vezes 7, 35. E 5 vezes A, 40. Ou seja, 8A menos 5A, que a gente sabe que é 3A, vai ser igual a 35. Logo, A, que é o valor do nosso prolongamento até a intersecção vai ser 35 sobre 3. E agora, considerando que essa fração, para a gente mexer mais e deixar um pouco mais poluída, né? Deixar um valor decimal automático, a gente vai considerar que A é justamente essa fração, 35 sobre 3. Beleza? Beleza, então. A gente descobriu o valor de A. Agora a gente vai descobrir o valor de K. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, se a gente for parar para observar aqui, esse ângulo inteiro ele vai ser igual a 120, certo? A gente sabe o valor desse ângulo e sabe agora o valor de toda essa base. E a gente sabe o valor. E a gente consegue descobrir o valor do seno desse ângulo, que a gente já sabe, né? A gente já viu isso nas outras alternativas, para descobrir o valor desse comprimento desse lado. Beleza? Então a gente vai utilizar novamente a lei dos senos. A lei dos senos presente em todas as alternativas que a gente está fazendo aqui. Beleza? Então, nessa segunda parte, por lei dos senos, a gente tem aqui 7 mais 35 sobre 3 sobre seno de 120, que é igual a K sobre o seno de B, beleza? Então a gente vai pegar 7 mais 35 sobre 3
sobre o seno de 120, certo? Que é igual a K sobre o seno de B. Beleza? Bom, a gente vai fazer ali, ó, essa fraçãozinha. A gente pode multiplicar 7 por 3, a gente vai ficar 21 mais 35, então 56 sobre 3. Beleza? Essa soma aqui vai dar esse valor, ok? Então é o seguinte, galera. A gente já sabe o valor do seno de B. Como a gente já viu nas outras alternativas, o seno de B é justamente 5 raiz de 3 sobre 14. Então, eu também posso considerar isso aqui. 5 raiz de 3 sobre 14. Beleza? O único valor que nós não temos é K. Então a gente pode substituir, ó, fazer aqui 56 sobre 3 sobre seno de 120 é igual a K sobre 5 raiz de 3 sobre 14. E bom, galera, a gente sabe pela trigonometria que o seno de 180 menos alfa é igual ao seno de alfa. Então, a gente pode considerar que 120 é o seno de 180 menos 60. E é justamente isso aqui, ó, 120. Certo? E isso é justamente igual ao seno de 60 graus. Beleza, galera? Então, a partir disso aqui, a gente consegue prosseguir, porque a gente sabe que o seno de 120 vai ser igual ao seno de 60. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, apagando aqui, a gente substitui isso aqui também, porque a gente sabe que isso aqui vai ser seno de 60 graus. Ok? Então, fazendo meio pelos extremos, a gente vai ter 56 sobre 3 vezes 5 raiz de 3 sobre 14. Isso igual a 160, que a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2, vezes K. E aqui a gente pode cortar aqui o 2 com 14, a gente vai simplificar, aqui fica 1 e aqui vai ficar 7. Beleza? 56 dividido por 7, a gente pode cortar 1, isso aqui vai ficar 8. E aí, ó, se a gente for reescrever isso aqui para ficar um pouquinho mais limpinho, a gente vai ter 8 vezes 5, e a gente sabe que isso aqui é 40, certo? Raiz de 3 sobre 3. E isso vai ser igual a raiz de 3K. Aqui a gente pode cortar a raiz de 3 para raiz de 3 também, certo? Porque isso aqui vai passar dividido. Portanto, 40 sobre 3 é igual a K. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha ajudado vocês, enriquecido um pouco o vocabulário de vocês nessas questões, certo? Essa foi uma questão que era um simulado que eu fiz. Então, é um simulado do ITA, foi uma questão dissertativa. Se a gente fosse aplicar isso de forma dissertativa, daria um pouquinho mais, a gente explicar um pouquinho de forma mais detalhada, de uma forma mais rebuscada, certo? Mas uma questão que é básica, mas que acaba lembrando a gente alguns conceitos fundamentais e que é muito importante na hora da prova, principalmente considerando um nível tão elevado como é as provas dos concursos militares. Beleza, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhe para aquele amigo que está precisando saber um pouco mais de cenas de leis e cenas e está precisando saber um pouco mais de matemática que todos nós precisamos. Então é isso, galera. Tamo junto e até a próxima.